Oi, tudo bem? Ó, essa aula é uma aula sobre formas nominais do verbo, tá? Não tem aí na apostila uma aula só de formas nominais, tá bom? Mas é uma aula de formas nominais. A gente vai estudar isso pra gente poder conjugar verbo, tá bom? Então vamos estudar juntos? Vem comigo, pega um lápis, uma caneta, o seu caderno e vem estudar comigo. Ó, então o verbo ele tem três formas nominais. O que é forma nominal para começar? Olha aí. Forma nominal, gente, é assim, ó. O verbo, ele não tem o verbo em si que a gente estudou até agora. Ele indica tempo, ele indica modo. O que é tempo? Momento. Agora, ontem, amanhã. Ele indica modo. O que é modo? É a atitude que eu tenho ao expressar o processo verbal, né? O verbo, ele indica pessoas, são as pessoas do meu discurso, quem fala, com quem eu falo, a respeito de quem eu falo. O verbo, ele indica número, que é a quantidade de pessoas, singular, uma única, plural, duas ou mais pessoas, tá? Então, o verbo é uma palavra variável. Agora, ele também tem, o verbo, ele tem formas nominais. O que é isso? São as formas que podem funcionar como substantivo, como adjetivo e como advérbio, tá? Então o verbo tem três formas nominais, tá bom? As formas nominais, elas não indicam tempo, elas não trazem essa ideia de agora, ontem, amanhã. Elas não indicam tempo. Elas não trazem também essa ideia de modo indicativo, modo subjuntivo. Não, modo imperativo. Elas não trazem essa ideia, tá? Elas não carregam essa ideia de tempo nem de modo, tá bom? Elas não trazem isso. Elas podem funcionar como substantivo, adjetivo e advérbio, tá? E outra coisa na locução verbal. Na nossa primeira aula a gente viu a locução verbal. A gente viu que a locução verbal são dois verbos, o verbo auxiliar e o verbo principal, ou no particípio, ou no infinitivo, ou no gerúndio, tá? Nós vimos isso, ok? Então vamos ler aqui comigo, ó. Então eu escrevi aqui o seguinte, que as formas nominais, tá ficando torto isso, que as formas nominais, elas não exprimem nem tempo nem modo, tá? A ideia de tempo e modo dessa forma nominal vai depender do contexto e eu vou mostrar muito isso para você, você vai prestar bastante atenção, tá? Qual que é o propósito da forma nominal? Ela funciona como nome, ou quando ela não estiver na locução verbal, ok? Ela vai trazer essa ideia de substantivo, ou adjetivo, ou advérbio, tá? Ela traz essa ideia. Então vem cá, ó. A forma nominal. O que é o infinitivo, gente? Infinitivo é quando o verbo termina em ar, ir. É o nome do verbo. Então aqui, ó, pensar, descobrir, andar. Ó, não, mentira. Vamos lá ver a trajetória da vida, ok? Nascer, crescer, andar, descobrir, pensar, amar, casar, gerar, viver. Aí você não enxerga mais, você enxerga. Aí você olha aí, tá? Aí é uma propaganda do Fantástico, que era. Mas é a nossa vida. Então, nascer, crescer, andar. São verbos no infinitivo, é o nome do verbo, tá? Então, infinitivo é quando o verbo termina em ar, ir. É o nome do verbo. Eu tenho dois tipos de infinitivo. O primeiro infinitivo que eu tenho é infinitivo impessoal. O que é infinitivo impessoal? É o infinitivo que não tem pessoa. É o infinitivo que não tem sujeito, é o nome do verbo, tá? É o nome do verbo. Ele vai funcionar como substantivo. Ele tem valor de substantivo, é o nome do verbo, tá? Ele tem valor de substantivo e ele não vai se flexionar. O infinitivo impessoal, primeiro, é o nome do verbo. Ele não vai se flexionar. Não vai variar, não vai ter desinência de nada. Desinência de pessoa, de número, não tem isso. É o nome do verbo, tá? Ele funciona como substantivo. Tudo bem? Ele também pode aparecer o infinitivo impessoal lá na locução verbal, tá?
Mas vamos lá. Estudar é o meu passatempo predileto. Esse estudar é um nome, é um substantivo. Morfologicamente é substantivo. Neste caso aí, sintaticamente é sujeito, mas isso a gente vai aprender mais pra frente, ok? Tá? E o infinitivo pessoal? O infinitivo pessoal é o que tem pessoa, é o que tem sujeito, tá? Por exemplo, é para eu pôr a matéria em ordem. É para eu ficar em casa. É para nós ficarmos em casa. Ele indicou tempo? Não. Ele indicou modo? Não. É o nome do verbo que tem sujeito. Ele não traz, ele não carrega essa ideia de tempo. Ele não carrega essa ideia de modo. É o nome do verbo que tem o quê? Que tem sujeito, tá? Então, o infinitivo pessoal é o nome do verbo que tem sujeito, tá bom? Não veio por estar estudando, ele estar estudando, ela estar estudando, tá? Olha o verbo no infinitivo aí, pessoal, tem pessoa, tem sujeito. Para nós vermos, quando eu falo para nós vermos os pássaros, traz ideia de presente, futuro, passado, não, tá? Ouvi os meninos dizerem, traz ideia de agora, ontem, não, é o nome do verbo que tem sujeito, tudo bem? Sim, é isso. Agora a gente vai pro infinitivo não, desculpa, pro particípio. Na verdade, nós já estudamos o particípio, né? Nós estudamos o particípio ado, ido. Já vimos o particípio. O particípio, gente, presta atenção numa coisa. Ele sempre vai indicar algo terminado, algo concluído, tá? Tem gente que lá no fundamental aprende assim, particípio passado. A professora fala, é o particípio passado, porque indica algo terminado, concluído, já acabou, ficou lá atrás, tá? Ele pode aparecer com o verbo auxiliar, lembra que a gente viu? Ele pode aparecer com o verbo auxiliar quando ele tiver dois particípios, né? Particípio regular e particípio irregular. Quando eu uso um, quando eu uso o outro. Vai depender do verbo auxiliar. Isso a gente já viu. Isso a gente já estudou, tá? A gente já viu, a gente já estudou. Vai depender do verbo auxiliar, ok? Tá. Então vamos lá. Com o verbo auxiliar, se for o estar ou o ser, eu vou usar particípio irregular. Se for o ter e o haver, particípio regular. Mas ó, presta atenção. Chegar. Existe eu tinha chego? Não! Não existe eu tinha chego. Chegar não é verbo abundante, só tem um particípio, chegado. Ok? Eu tinha chegado. Acabou. Tá bom? A mesma coisa estudar. Eu tinha estudado. Acabou. Tá? Agora, o trabalho está impresso. O ovo está frito. Eu tinha imprimido o trabalho. Sim, eu tinha fritado o ovo. Ok? Então, com o verbo, se o verbo tiver dois particípios, o regular e irregular, o que tem que acontecer? Eu tenho que prestar muita atenção no verbo auxiliar. Qual é o verbo auxiliar? Prestando atenção no verbo auxiliar, fácil. Aí eu vejo qual particípio eu vou usar. Ficou claro isso para vocês? Então vamos lá. E quando não tiver o verbo auxiliar, gente, presta atenção. Quando não tiver o verbo auxiliar, o particípio, ele sempre traz, então, essa ideia de algo terminado. Sem verbo auxiliar, ele é adjetivo. Sem verbo auxiliar, como adjetivo, tá? E sempre indicando aquilo que já acabou, que já terminou. Então, olha aí, derrotados, os soldados entregaram-se. Derrotados, acabou, terminou. Agora, se ele tiver os dois particípios, particípio regular e particípio irregular, qual deles eu uso como sendo adjetivo? Só o particípio irregular. Por isso que eu falo ovo frito, cabelo aqui, ó, vinho tinto, cabelo, tá? Vinho tinto, não tem vinho tingido, vinho tinto. Tá bom? Vinho tinto. Tem dois particípios, tingido e tinto? Tem, eu uso só o particípio irregular com valor de adjetivo, ok? Homem morto,
já morreu, tá lá atrás. Eu não falo homem morrido. Entendeu isso? Tá? Se ele tiver os dois particípios, eu só uso o particípio irregular com o valor de adjetivo. Tudo bem. É errado dizer trabalho imprimido. Trabalho impresso. Tá? Agora, aula dada. O verbo dar só tem um particípio. Tudo bem. Louça enxuta, roupa enxuta. Tá? Então vamos continuar. Então ele tem valor de adjetivo, só que nesse caso aqui, ó, muitos mortos. Aqui ele tá funcionando como substantivo. Derivação imprópria, muda a classe gramatical. Tá? Agora vamos lá. Agora, olha aqui. Usada, rasgada, suada, amassada, ganhando ou perdendo, amada. Então esse usada, rasgada, suada, amassada e amada, particípio, valor de adjetivo, tá? Tá qualificando a camisa brasileira, camisa da seleção brasileira, ok? Agora nós vamos para a última forma nominal, que é o gerúndio. O gerúndio, é errado usar gerúndio? Não! É certo usar gerúndio. O gerúndio, ele tem aspecto imperfeito. O gerúndio, ele indica um processo que se dá durante o intervalo de tempo. O gerúndio indica um processo durante o intervalo de tempo. É certo usar gerúndio, tá? É correto usar gerúndio. Ele vai indicar o processo durante o intervalo de tempo. Ela chegou sorrindo. Por um intervalo de tempo, ela sorriu. Sim. Ele indica, ele traz essa ideia que o processo se dá durante o intervalo de tempo. Estou estudando. Quer dizer, durante o intervalo de tempo eu estudo. Sem a locução verbal, mão tremendo. Olha aí, mão tremendo. Durante o intervalo de tempo, minha mão treme. E mão tremendo, esse tremendo funciona como adjetivo. O gerúndio como adjetivo ou como advérbio. Ela chegou sorrindo. Eles chegaram cantando. Advérbio. Tá? Então, o gerúndio, sem o verbo auxiliar, com valor de... desculpa. com valor de nome. Ou ele é adjetivo, ou ele é advérbio. Ok? Com valor de nome, ou ele é adjetivo, ou ele é advérbio. Tudo bem? Então, vamos lá. E agora, e com o verbo auxiliar? Com o verbo auxiliar, aí é a locução verbal. É certo usar? Claro que é certo. Estou estudando. Estou ficando em casa. Quer dizer, no presente, durante o intervalo de tempo, eu fico na minha casa. Eu tenho que ficar em casa. Estou estudando no presente, durante o intervalo de tempo, eu fico estudando em casa. Nossa, eu liguei, você não atendeu. Ah, eu estava estudando. Quer dizer, no passado, durante o intervalo de tempo, eu estudei. É certo isso? Sim, é certo. É certo isso. É isso aqui que eu coloquei essa frase. Ainda estamos checando melhor os detalhes. É certo? Claro que é certo. É uma ideia que ainda não foi terminada. Ela não foi concluída. Ela acontece durante o intervalo de tempo no presente. Ok? Então esse gerúndio é correto usar dessa forma. Agora aqui não. Não existe aspecto imperfeito para o futuro. No futuro, eu não sei o tanto que essa ação vai demorar para acontecer. Ninguém aqui é mãe de Ná, vidente. Eu vou estar recebendo. Eu vou estar ligando. Errado. Eu vou estar falando. Eu não sei no futuro de tempo que esse processo vai demorar para acontecer. Não existe aspecto imperfeito para o futuro. Não tem. Não existe aspecto imperfeito para o futuro. Eu não sei o tanto de tempo que isso vai demorar para acontecer no futuro. Eu não sei. Sim, eu não sei. Então, o que é o gerundismo? Gente, o sufixo ismo, ele indica excesso. Então, excesso de gerúndio. Primeiro, usa muito gerúndio no texto, é muita marca de oralidade. Então, por isso que quando você for corrigir sua redação, você tem que dar uma enxugada aí, tá? Agora, não existe aspecto contínuo para o futuro. Isso é o gerundismo. Eu vou estar falando, eu vou estar estudando, eu vou estar voltando às aulas.
Não tem, eu não sei o tanto de tempo que vai demorar para acontecer. Eu não sei, tá? Não existe aspecto imperfeito. Agora, estou estudando, estava conversando, não tem problema nenhum. No passado eu sei o tanto de tempo que isso demorou para acontecer. No presente eu também sei. O que não tem é aspecto imperfeito para o futuro. Isso é gerundismo. Eu vou estar enviando os documentos. Para que você usar esses 3 verbos? Vou estar enviando. Eu vou enviar ou eu enviarei. Está tudo bem, ok, essa é a forma correta. Vou estar passando. Pra quê? E o povo ainda acha chique. Não é chique. Não é errado. É uma construção que não pertence à gramática da língua portuguesa. Não tem essa construção na língua. Não tem. Tá? Ah, essa construção. Não, gente, essa construção não vem de lugar nenhum. Ela vem da falta de vontade de pegar uma gramática e estudar. Tá? Então eu vou estar passando, eu vou passar ou eu passarei. Ok, essa é a forma correta. Então o que é o gerundismo? O aspecto imperfeito para o futuro, tá? A FUVEST, eu acho que foi em 2010, ela colocou, já falei, né? Ela colocou essa questão, ó. Sorria, você está sendo filmado. Isso é gerundismo? Não, isso não é gerundismo. Não é. Por que não é gerundismo? Não é gerundismo porque no momento presente, o processo se dá, né, durante o momento presente. O processo dessa ação contínua se dá durante o momento presente. Gerundismo é essa ideia de aspecto imperfeito para o futuro. Isso não existe. Eu não sei no futuro tanto que esse processo vai demorar para acontecer. Então, esta frase é gerundismo? Não. Não é. Por que não é? Porque essa ação contínua é do presente. Gerundismo é quando essa ação contínua é do futuro, tá? Esse exercício aqui eu vou voltar lá nos derivados do presente do presente do indicativo, tá? Do imperativo. Então já eu volto nele, ok? Então aí a gente termina essa parte de formas nominais, tá bom? A nossa próxima aula vai ser os derivados do presente. Aí eu volto nesse exercício, ok? Um beijo.